Fala galera, estamos de volta aqui para dar continuidade ao VEDA. Hoje eu quero trabalhar com vocês o quê? Hipóteses de ausência de conduta. No vídeo anterior a gente pegou e trabalhou a omissão, não foi? Omissão própria, omissão imprópria. E omissão nada mais é do que uma espécie de conduta, ação e omissão, correto? Que fazem parte lá do fato típico. Inclusive a gente já teve aula aqui sobre fato típico e seus elementos, omissão, conforme foi a aula de ontem, e hoje a gente vai aprofundar no estudo das hipóteses de ausência de omissão. Quais são essas situações, professor? São 4 situações, tá? Que a doutrina apresenta e que podem aparecer na sua prova. Inclusive, ao final dessa aula, nós vamos resolver algumas questões acerca desse conteúdo. Vem aqui então para o quadro. Olha só, nós temos o seguinte, que não haverá conduta em caso de caso fortuito, havendo movimentos ou atos reflexos, estado de inconsciência e coação física irresistível. Isso aqui, pessoal, elimina a conduta. E aí, para você não se esquecer, recorde-se que o crime, de acordo com a definição analítica, ele é tripartido, não é? Majoritariamente, você tem um fato típico, você tem ali a ilicitude, e você tem a culpabilidade. Assim que tradicionalmente se ensina e assim que tradicionalmente aparecem nas provas. Dentro do fato típico você tem lá a conduta, não tem? E ao lado da conduta tem outros elementos, tem o nexo de causalidade, o resultado, a tipicidade. O que a gente vai estudar agora, essas 4 situações que eu mencionei, elas eliminam a conduta e, por via de consequência, a responsabilidade penal. Então, perceba o seguinte, que se você se deparar com a hipótese de caso fortuito, movimentos reflexos, estado de inconsciência ou coação física irresistível, sabe o que acontece? Você elimina a conduta, o fato típico e, por via de consequência, o crime. E não há que se falar em responsabilidade penal. Tudo bem? Vamos lá então. Primeira situação, caso fortuito. O que é isso que a doutrina sinaliza acerca do caso fortuito? E me dá um exemplo, professor. Vamos lá. Vou te dar aqui o conceito e um exemplo. O que é caso fortuito? Diz então a doutrina o seguinte, que entende-se por caso fortuito o resultado produzido independentemente da conduta voluntária do agente. O acontecimento não decorre de ação ou omissão dolosa ou culposa, mas sim, de fato, imprevisível. A ideia, então, aqui é da ocorrência de um fato imprevisível. Professor, me dá um exemplo disso. Vamos lá. Imagina que A dirige normalmente seu automóvel em uma viagem de férias, quando, em determinado momento, ocorre o rompimento da barra de direção do veículo, que desgovernado sai da pista e atinge o transeunte, causando-lhe lesões corporais graves. Então imagina só, o sujeito está dirigindo o veículo dele e absolutamente do nada rompe a barra de direção. Ele perde o controle, o veículo fica desgovernado e ele atropela um pedestre. Nesse caso aqui, você tem o quê? Caso fortuito. Alguns autores vão fazer menção aqui de força maior, tá bem? Então, para fins de prova, se o seu examinador às vezes colocar caso fortuito e força maior eliminam a conduta, tá certo também, beleza? Pode marcar que tá correto. Então, esse é o exemplo. A barra de direção rompeu. Como é que ele vai ter controle do veículo? Não há que se falar em conduta nessa situação. Outra hipótese de ausência de conduta são as hipóteses de movimentos ou atos reflexos. O que são atos reflexos? São atos reflexos puramente somáticos, aqueles em que o movimento corpóreo ou sua ausência é determinado por estímulos dirigidos diretamente ao sistema nervoso. Nesses casos, o estímulo exterior é recebido pelos centros sensores, que transmitem diretamente aos centros motores sua intervenção de vontade, como ocorre, por exemplo, num ataque epiléptico. Gente, olha só. Imagina que o sujeito ele tem um ataque epiléptico. Perde o controle, certo? E não responde por si. O sujeito começa a se debater. Nessa situação, se, por exemplo, alguém chegar para acudir e receber um soco no rosto, um tapa no rosto, o
O sujeito que está sofrendo o ataque, ele não tem domínio daquilo. Nesse caso, não há que se falar em conduta e responsabilidade penal, entendeu? Da mesma forma, aparecem aqui alguns exemplos. Olha só, há que ao volante de um automóvel venha sofrer um imprevisto ataque epiléptico, causando involuntariamente o atropelamento e a morte do pedestre B, entendeu? Então a pessoa tem um ataque ali e não consegue dominar, certo? A conduta. Então perceba, isso é hipótese de ausência de conduta. Isso é movimento reflexo, tá? Ou ato reflexo. Quer ver outro exemplo de movimento reflexo? Faz aquele exercício, sabe? Olha, eu estou sentado aqui, mas sabe quando você vai lá no médico e ele dá uma batida no seu joelho aqui, seu pé não dá um chute, assim, voluntário? Nesse caso aí, imagina que o médico vai lá, pega um martelinho e tum, dá na sua canela. E aí você, na canela não, né? No joelho. Dá ali no seu joelho. E você dá esse chute e acerta o nariz do médico. Quebra o nariz dele. Você responde penalmente? Não há que se falar em responsabilidade. Porque isso é um movimento reflexo. Isso é um movimento reflexo. Pegou? Você também, aquelas excitações sensitivas, sabe, o espirro, isso também é movimento reflexo. Ah, tinha aquele movimento que você faz, isso também é movimento reflexo ou ato reflexo. Só cuidado com o seguinte, não confunda movimento reflexo com ação em curto-circuito. Por quê? Olha só, muito cuidado, tá? Inclusive na doutrina, aqui eu destaco para você uma citação do Munhoz Conde, ele vai dizer o seguinte: os atos em curto-circuito e as reações explosivas não se confundem com movimentos reflexos, pois neles existe vontade, ainda que de maneira fugaz, sendo, portanto, suscetíveis à dominação finalística. Então toma cuidado. Aqui é o exemplo do sujeito que chega em casa, pega a mulher na cama, o traindo. Ele perde a cabeça, ele vai ficar maluco, não vai? Pega um revólver e dá um tiro na mulher e ainda mata o amante dela. Nesse caso, você vai falar, pô, professor, ele agiu movido mediante violenta emoção. Tá? Ele perdeu a cabeça, isso foi uma ação em curto-circuito. Justo. Só que isso não elimina a responsabilidade penal, entendeu? Mas, eventualmente, essa ação em curto-circuito você pode discutir lá no tribunal do júri, para pedir ao jurado o reconhecimento da violenta emoção e a diminuição da pena, entendeu? Então, que seria aquela hipótese lá do artigo 121, parágrafo 1º, do homicídio privilegiado. Dá para discutir isso? Dá, mas como causa de redução de pena, e não como hipótese de ausência de conduta. Maravilha? Tudo bem? Vamos lá, próxima questão aí na tela. Olha só, o que vem a ser estado de inconsciência? O que é o estado de inconsciência? Diz a doutrina que a conduta pode restar afastada em determinados estados do organismo humano que anulam o caráter pessoal da conduta, como ocorre, por exemplo, com ações realizadas por alguém em estado aqui de sonambulismo ou ainda por hipnotismo. Os dois exemplos clássicos que a doutrina traz para nós de estado de inconsciência são esses: o sonâmbulo e a pessoa que ali tem hipnose profunda, tá bem? O hipnotizado. Gente, o exemplo aqui que aparece. Imagina que A, sonâmbulo, pisoteia a cabeça da criança B que estava deitada no chão. Sonâmbulo lá andando, pisa na cabeça da criança. Não há que se falar em conduta por parte do sonâmbulo. Exclui-se a responsabilidade penal nesse caso. Perfeito? Tudo bem? São exemplos mais difíceis de você verificar na prática, esses. Mas, para fins de prova, com certeza isso pode aparecer lá. Gente, última hipótese aqui que eu tenho de ausência de conduta. Coação física irresistível. O que vem a ser essa coação física irresistível? Ocorre força física irresistível nas hipóteses em que opera sobre o homem uma força de tal proporção que o faz intervir como uma mera massa mecânica. A força física pode provir da natureza ou da ação de um terceiro. Então perceba, você vai ver nos exemplos a seguir que eu vou te mostrar que o sujeito não consegue esboçar a reação. Tá bem? Ele sofre uma força de tamanha intensidade que ele não consegue reagir.
Perceba aqui o exemplo. Olha só. Primeira situação, A, com força superior a B, obriga-o a vibrar um golpe de punhal contra o corpo de C. Imagina que um sujeito muito forte, muito grande mesmo, pega a sua mão, coloca um punhal na sua mão e joga a sua mão contra a terceira pessoa. Isso é aqui o exemplo de coação física irresistível. Só toma cuidado, essa coação física irresistível, ela só afasta a conduta se for irresistível, tá bem? Ah, professor, e se for resistível? Se o cara aqui pegou na minha mão ali, não é tão forte assim. Aí, nesse caso, você só tem uma atenuante de pena, tudo bem? Aí atenua a pena lá na segunda fase da dosimetria da pena. Quer ver outro exemplo aqui de coação física irresistível? A, de forma inesperada, empurra B com força dentro da piscina, chocando-se com a criança C, que vem a se afogar e morrer. Conquanto com seu corpo tenha causado a morte de C, o B não realizou conduta do ponto de vista penal. Perceba, ele só foi ali uma massa mecânica, ele foi empurrado e não tinha o que fazer. Entendeu? Imagina que você numa festa é empurrado por seu amigo, você esbarra numa criança, a criança cai e se afoga. Você que foi empurrado não responde penalmente, mas seu amigo sim, tá bem? Seu amigo sim. Tudo bem? Beleza? Então essas são as situações. Vamos aqui resolver algumas questões para ver se você pegou bem esse conteúdo. Vamos lá, primeira questão na sua tela. A coação física e a coação moral irresistíveis afastam a própria ação, não respondendo o agente pelo crime. Em tais casos, responderá pelo crime o coator. Gente, cuidado, tá? De fato, a coação física afasta a ação. A física afasta, mas a moral não. A moral não. Coação física, guarda isso. Coação física, você não consegue se movimentar, tá? Esboçar força para reagir. Nesse caso, exclui sua conduta. Na coação moral, você tem uma violência psicológica. Alguém está te ameaçando, entendeu? E você vai lá e pratica um determinado comportamento. Nesse caso, a coação moral elimina a exigibilidade de conduta diversa, que está lá na culpabilidade. Então tem que tomar cuidado com isso. Coação física não se confunde com a coação moral. A coação moral irresistível, ela elimina a responsabilidade penal, porque justamente afasta um dos elementos da culpabilidade. Enquanto aqui a coação física que a gente viu, elimina a conduta e o fato típico por via de consequência. Então são coisas completamente diferentes, tá? Uma atua no campo do fato típico, que é a coação física, outra atua lá no campo da culpabilidade, que é a moral. Então, item erradíssimo. Próxima questão. A coação física irresistível configura hipótese jurídico-penal de ausência de conduta, engendrando, assim, a atipicidade do fato perfeito, tá? Coação física irresistível é hipótese de ausência de conduta e, por via de consequência, exclui o fato típico. Por isso, a tipicidade do fato. Certíssimo! Última questão aí da nossa revisão. Aquele que for fisicamente coagido de forma irresistível a praticar uma infração penal cometerá fato típico ilícito, porém não culpável. Errado! Errado! A coação física elimina o fato típico, elimina a conduta. Portanto, questão errada. Questão errada. Ficaria certa essa questão se falasse ali da coação moral irresistível. Aí você teria um fato típico ilícito, mas teria afastada a culpabilidade, por conta da ausência de exigibilidade de conduta diversa. Gostou então dessa aula? Gente, faz o seguinte, deixa uma sugestão aqui para os próximos temas aqui que eu vou gravar no canal, porque ainda faltam alguns vídeos para a gente fechar esse mês, que é o grande desafio do VEDA. Esmaga um like, deixa então a sua sugestão, seu feedback da aula, e eu te espero amanhã no nosso próximo encontro. Um forte abraço!